Bem-vindos a mais um podcast da Lesp. A gente recebe o deputado Simão Pedro, do PT. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o legislativo, né? Sobre essas expectativas para segundo semestre, sobre todo o funcionamento aqui do legislativo e esse diálogo com o executivo. Obrigada por voltar aqui no podcast, deputado. Obrigado a vocês pelo convite. Satisfação estar aqui dialogando com o nosso público. Bom, deputado, para esse segundo semestre tem aí alguns projetos que prometem aí uma polêmica, projetos que o governador deve mandar para cá. Tem um exemplo que eu vou dar agora já começando, é a questão do COSUD, Conselho aqui de Integração dos Estados do Sul e Sudeste. Então, queria um pouquinho da avaliação, vai ser aí um projeto de fácil discussão aqui entre os parlamentares? Olha, o debate, tanto nas comissões quanto no plenário, nós já fizemos, já esgotamos, né? Agora ele está pronto para a ordem do dia, vamos dizer assim, e a intenção do governo, pelo que a gente está sabendo, dá prioridade para a votação, né? O que causou de problema esse projeto, né? Primeiro que a regulamentação, o incentivo à organização de consórcios regionais é uma legislação federal criada nos governos petistas, né? E um exemplo de um belo conselho que funciona bem regional é o Conselho dos Estados do Nordeste, né? Durante a pandemia... Eu ia mencionar esse momento mesmo. Os governadores se juntaram para comprar vacinas, insumos para enfrentar a pandemia e assim por diante, né? E discute projetos de desenvolvimento regional, incentivos, políticas federais e assim por diante, né? Então, era esperado que a região sudeste fizesse o seu consórcio, a região sul, a região centro-oeste, né? Mas, infelizmente, a forma que foi pensado o consórcio aqui sul-sudeste, ele foi pensado de uma forma enviesada. Como está sendo debatida a reforma tributária, então os estados aqui do sul-sudeste, os seus governadores se juntaram para enfrentar o debate da reforma administrativa com medo de que pudesse haver perdas de arrecadação. Então é legítimo isso, os governadores têm que brigar para manter, né, a sua quota parte dos recursos federais, sua estrutura de impostos, né, para poder dar conta das demandas, né? Mas o que causou uma polêmica foi a entrevista do governador Zema de Minas Gerais, que ele foi ao Estadão dizer que a ideia de organizar esse consórcio era para enfrentar os estados do Nordeste, enfrentar o governo federal, e ele descascou, assim, na sua entrevista, uma série de preconceitos contra o povo nordestino, contra os estados do Nordeste, né? Que a gente sabe, por exemplo, eu sou paranaense do Sul, moro em São Paulo há 50 anos, sou deputado de São Paulo, vou defender a minha população, vou defender investimentos aqui. Agora, não podemos discriminar o povo nordestino que ajudou a construir os estados aqui do Sul, as grandes cidades, né? A nossa indústria. E assim sempre foram discriminados historicamente pelas políticas federais, né? Que reinou no Brasil muito tempo aquela política do café com leite, que se revezavam governadores de Minas, São Paulo, né? E que sempre se priorizou em termos de investimentos a região, essas regiões aqui que são mais ricas, né? Mais fortes. Outra coisa, o governador soltou muitas inverdades, né? Muitas mentiras. Por exemplo, ele falou que investimentos federais como o Bolsa Família priorizam o povo nordestino que é mais pobre. Não é verdade. O maior volume de investimentos do Bolsa Família acontece aqui na região sudeste, porque é onde a população é maior e tem muito mais pobreza concentrada, né? Então, assim, eu acho que ele estragou o bom debate que a gente deveria ter feito por conta dessa carga de preconceitos. Agora, o que os deputados da situação dizem para a gente? Mas não é por conta dessa entrevista que não vamos votar, né? É verdade, mas a gente questionou se vamos deixar para depois. Então, deixa esfriar esse negócio. Depois a gente esclarece melhor quais são os objetivos, esclarece isso para a população, porque simplesmente aprovar num clima desse, a gente pode estar alimentando ódio, preconceito, racismo, e isso não é uma coisa boa, né? Então, provavelmente o governo vai aprovar, tem força para isso, tem número, mas infelizmente o projeto ele foi manchado por conta dessa fala
fascista do governador de Minas Gerais, né? Bom, agora eu quero colocar duas questões em uma pergunta só, porque tem a ver com o mesmo assunto, que é a privatização. A gente tem aí um desejo muito grande do governo de privatizar, de desestatizar alguns serviços. A Sabesp foi uma que foi falada desde o início da campanha e o governador já tem os estudos, já tem ali uma orientação de como deve ser o projeto, se ele realmente enviar aqui para casa. E tem a questão também de um desejo da privatização sob trilhos. Inclusive, você foi um dos parlamentares que denunciou corrupção em CPTM e transporte sobre trilhos, metrô. E um dos argumentos até do governador, enfim, de autoridades que defendem a privatização é que privatizações elas também ajudam a evitar esse tipo de prática dentro das organizações. Então, já pensando nisso tudo, queria perguntar sobre a privatização da Sabesp e também essa possibilidade aí dos trilhos, que está um pouquinho mais fria esse debate, mas que existe. Sim. Nani, são temas muito importantes, né? Obrigado por abordá-los, né? A gente tem uma convicção muito grande de que não devemos privatizar a Sabesp, né? Não tem o menor sentido. É uma empresa gigante, né? Construída há mais de 50 anos pelo povo paulista. É uma empresa que tem problemas, evidentemente, mas eficiente. Não existe denúncias ali de corrupção assim tão fortes, né, na empresa, então não se sustenta dizer que esse é um argumento que deve, né? O que está por trás, evidentemente, é a volúpia de grandes empresários que querem, privatizando a área da Sabesp, da área de saneamento, fazer negócios, né, com a comercialização da água e o serviço de saneamento, né, incluindo esgoto e assim por diante. Então, é uma empresa que atende mais de 300 municípios, é uma empresa que dá lucro, não devia dar, porque se é uma empresa de caráter público, estatal, o resultado positivo deveria ser reinvestido em serviços, em diminuição da tarifa, né, e assim por diante. Então, por tudo isso, é uma linha de convicção que nós temos, né? A outra é que, historicamente, no Rio de Janeiro, na Inglaterra e muitos outros lugares, as empresas que foram, empresas dessa área, né, de saneamento, que foram privatizadas, elas levaram a perda de eficiência, aumento da tarifa, e em muitos lugares se devolveu para o Estado a gestão, porque as empresas não quiseram fazer os investimentos que queriam e tal, que deveriam ser feitos, né, e não tiveram o lucro que eles almejavam, então acabaram devolvendo, né? Agora, outra, por cima de tudo, é a questão da água, né? São Paulo já viveu crise hídrica, a água é uma coisa fundamental para a vida das pessoas, dos seres humanos, dos animais, da economia. É uma área vital para a saúde, então é uma área que estrategicamente tem que estar sob controle público, tem que estar sob o Estado. Então, nós só entendemos o argumento do governo Tarcísio na linha de que é um governo de linha neoliberal, que planeja diminuir o tamanho do Estado, anular o Estado completamente e usar as políticas públicas para propiciar negócios privados, né? Aumentar os lucros de empresa, a ganância de muita gente, né? Então é um debate polêmico. A população, as pesquisas feitas por vários institutos mostram que a população, na sua maioria, é contra a privatização da Sabesp, né? Então a gente lamenta essa insistência e nós vamos fazer oposição. Não só os funcionários, mas a gente está vendo muitas audiências públicas sendo feitas, né, para se debater, já que o governo não abre esse debate, né? O absurdo, o governo contratou uma empresa privada ligada ao Banco Mundial, chamada IFC, né? É uma empresa que, para fazer estudos, para ver se vai encarecer a tarifa, se vai, né? Muito obscuro, né? Aí agora sem tornar público o resultado desses estudos. Ele disse que a empresa mostrou que é viável, né? Que eles vão tomar cuidado para não aumentar a tarifa, mas a gente sabe que aonde se privatizou, aumentou a tarifa. Vou dar um exemplo, a CPTM. A linha 8 e 9, as linhas 4 e 5 do metrô. O povo não sabe, mas está pagando uma tarifa de R$ 6,50. Né?
o prejuízo, a diferença dos R$ 4,40 que o cidadão paga quando ele pega o metrô, essa diferença dos R$ 6,50 é o governo do estado que está cobrindo. Né? Fora isso, que a gente tem um exemplo das linhas 8 e 9 da CPTM que foram concedidas para iniciativa privada, nesses 1 ano e meio de concessão só tem dado problemas. Hoje mesmo está acontecendo lá uma greve porque a empresa não pagou a empresa de bilhetagem que faliu, né? E é o governo do estado que está tendo que ir lá cobrir a falta de funcionários, né? Infelizmente isso está no contrato de concessão. Então, a gente acha que o poder público, o gestor, o governante, ele tem que gestar, né? Ele tem que melhorar o serviço. É uma falácia esse negócio de dizer que o público é pior do que o privado. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui gestor por 4 anos na cidade de São Paulo. Cuidei da parte do lixo, né? Aumentei a reciclagem, levei a coleta seletiva para todos os bairros, eu melhorei a limpeza na cidade, eu contratei cooperativas para trabalhar, fiz compostagem sem encarecer a tarifa. Ao contrário, economizei, cortei custos dos contratos, né? Tanto da varrição quanto da coleta. Eu gestionei o serviço funerário de São Paulo, que é um dos maiores do mundo. Na capital morrem 220 pessoas por dia, né? E sem aumentar as taxas, nós reformamos todos os velórios, nós reformamos todas as agências, contratamos mais 50 carros com motorista, diminuímos a espera, combatemos os papas defunto que ficam aqui em cima, nós melhoramos o serviço, diminuímos as reclamações, tiramos o serviço funerário das notícias negativas do Estado. E 2, eu tirei de um déficit de 15 milhões, deixei com superávit de 15 em 4 anos. Desculpa, de 15 o déficit, deixei superavitário em 3. Mostrando que é possível você oferecer um serviço público de qualidade. Né? Agora, o que fez a gestão Dória e Covas? Privatizar o serviço funerário. Só tenho escutado reclamação. Aumentaram 600% muitos dos serviços. O cidadão não sabe que foi privatizado quando chega lá na emergência, porque morreu um parente, morreu um ente querido, vai lá para contratar o serviço e fica assustado com o volume, né? O que está acontecendo com a linha 8 e 9, o que aconteceu com o serviço funerário? As empresas que deveriam investir o teu dinheiro, como se fosse um empréstimo que ela está fazendo, esse é o sentido da concessão, para fazer aquele investimento que o Estado alega que não tem condições de fazer, e depois o Estado vai remunerá-la, né, através da tarifa, durante 20 anos, 30 anos, elas deviam fazer esse investimento. Só que o que elas fazem? Elas aumentam as tarifas, pegam o dinheiro público que entra ali, em vez de usar o seu dinheiro para fazer o investimento. Isso o presidente da Via, que administra a linha 8 e 9 da CPTM, nos confessou. Ele falou, nós tomamos multa, sim, não fizemos investimento, né? Prefere pagar a multa do que fazer o investimento que ele tinha obrigação de fazer. O serviço funerário, ao invés das empresas que ganharam a concessão fazer o investimento, eles aumentaram os preços, passam a arrecadar mais e com esse dinheiro eles fazem aqueles investimentos que eles tinham obrigação de fazer. Então, assim, um absurdo, né? Então, assim, uma falácia, uma mentira esse negócio que o público é pior do que o privado. E a corrupção, ela surge a partir do privado. As denúncias que eu fiz do cartel que funcionava na CPTM, no metrô, né, que fraudou licitações, que as empresas foram condenadas. A Alstom foi condenada pelo CAD a ficar 5 anos sem poder participar de qualquer contratação aqui no Brasil, né? A Siemens confessou que ela corrompia, fraudava, formou cartel para fraudar a licitação. Quem são essas empresas? São empresas privadas que corrompem funcionário, que corrompem gestores, né? Então, assim, a corrupção ela não surge do público. Às vezes ela vem do privado, né? Tem países que, para evitar isso, até legalizou o lobby, né, das empresas privadas. Estados Unidos é um, né? Mas, então, isso é uma falácia. Na Sabesp não se justifica. Né? Bom, também tem uma questão que é a PEC dos 5%, né? Que é aquela questão de flexibilizar os recursos obrigatórios que têm que ser colocados na educação, também flexibilizar para poder usar na saúde. Também tem sido aí um projeto que ainda não foi muito apresentado com todas as linhas, mas que promete
também ser polêmico aqui na Alesp. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Não, eu acho um absurdo, né? Porque nós já temos um aperto, né? A educação pública já sofre funcionários, professores mal pagos, escolas desestruturadas. Por exemplo, estão implantando o ensino integral em escolas que não têm quadra coberta, né? Não tem salas para atender os alunos, não tem instrumentos. Então você precisa de mais investimentos na educação, né? Outra coisa, nós nos orgulhamos da USP, da Unesp, da Unicamp, né? Aliás, hoje o reitor da Unicamp está aqui na Comissão de Educação e de Ciência e Tecnologia dando um depoimento, né? Então nós nos orgulhamos, mas dos 30% que o Estado de São Paulo tradicionalmente investe na educação pública, tanto do ensino médio, das ETECs, FATECs, né? Na pesquisa nas nossas universidades, muitas escolas, né, de ensino básico também são mantidos com esse 30%. Né? Agora, é lógico que o governo também coloca aí o pagamento de aposentados, que é um questionamento se isso é investimento em educação ou se devia estar em outra rúbrica, né, de gestão, coisa assim. Mas o governo está dizendo que precisa tirar dinheiro da educação para colocar na saúde, que a saúde tem um problema maior. Ou seja, esse é um argumento muito esperto do governo, porque ele sabe que a população está sofrendo com os baixos investimentos em saúde, né, com a falta de hospitais, com a falta de remédio, com a falta de exames, de cirurgias. Então o povo está sentindo isso, ele falou, tudo bem, tem uma solução, vou tirar da educação porque está sobrando dinheiro lá. Não tem aluno, né? Olha, o que aconteceu no ensino médio durante a pandemia? Fecharam as escolas, na hora de voltar muitos alunos tiveram que trabalhar. Né? Tem uma crise no ensino médio, né, que não atrai. Então ele está dizendo, tem poucos alunos, vamos fechar a escola, vamos diminuir. Né? Então é difícil o governo do estado tirar dinheiro das 3 universidades, porque o Serra tentou tirar, a sociedade se voltou contra ele, o Dória tentou tirar, a sociedade se voltou contra ele. Então da onde que ele vai tirar? Vai tirar dinheiro do ensino básico. Vai piorar a situação do ensino em São Paulo, da educação em São Paulo, né? Então, nós vamos nos opor, nós vamos denunciar esse... Né? Tira dinheiro da comunicação, tira dinheiro... Olha o que se gastou o ano passado, na véspera da eleição, com asfalto, com recapeamento, com obras desnecessárias, né? Então, vamos discutir prioridades seriamente, né? Vamos discutir... Outra coisa, o governo do estado, não deste, né, mas esse também está dando isenção fiscal na ordem de 62 bilhões de reais esse ano, né? Que é uma coisa que não tem transparência. Eu decido dar isenção fiscal para aquela empresa, para aquele setor. Não é um debate feito às claras. Né? Então vamos rediscutir esses incentivos, essas isenções. Né? O que é isenção? Eu determino que um determinado setor da indústria, do agro, das empresas de agrotóxicos, que não vão precisar recolher ICMS, ou vão recolher uma alíquota menor do que os demais. Né? Às vezes com o objetivo, essa é uma política que era para induzir aquele setor que estava em crise, passando por uma crise e tal, mas isso o governo federal faz, mas de uma forma mais transparente, justificando por que tem que fazer, qual o período, né, que vai fazer. Por exemplo, o governo deu isenção para a indústria automobilística poder desovar os estoques de carros, mas quem se beneficiou? O povo que pagou menos. Queria comprar um carro novo, pôde comprar com 20%, 30% mais barato, por um período, 6 meses. Né? Até que o setor consiga superar aquela crise. Agora aqui no estado não. Se dão isenções para um monte de setores sem transparência e o Estado perdendo uma arrecadação fantástica. Né? Então, em vez de tirar dinheiro da educação, por que não rever essa política? Né? Então tem alternativas para cobrir o problema da saúde sem mexer com aquilo que já é escasso, que é a educação. Né? Então não tem jeito da gente aprovar uma coisa dessas. Né? Nós vamos fazer oposição, vamos brigar até o final para não deixar que um absurdo desse aconteça aqui em São Paulo. Bom, a gente se aproxima aí de 10 meses de governo Tarcísio, já temos aí 6 meses também de legislatura. Eu queria uma avaliação de como tem sido esse diálogo do governo Tarcísio aqui com os deputados.
Com o legislativo, de maneira geral, né? Eu acho um diálogo, se ele existe, muito ruim, né? Com a oposição praticamente não tem. É um governo que manda um projeto para cá, não aceita emendas. Vou dar um exemplo concreto. Ele mandou um projeto de reajuste dos policiais, tinha um monte de problemas. Nós apontamos por exemplo, que era aquele que, junto com o aumento salarial para os policiais militares e civis, ele embutiu um aumento da cobrança previdenciária para os policiais aposentados, né? Que ia tirar R$600, R$700 por mês. O que nós íamos sugerir? Deputados, vamos fazer uma emenda. Não, ele não aceitou, ele exigiu que... Ele reconheceu que tinha esse problema, a gente chama isso de jabuti, né? Você enfia você põe o jabuti... O jargão, né? Você põe, não é o jabuti, perdão, é uma... Jabuticaba? Também tem essa, né? De colocar jabuticaba só tem aqui, ali. Né? Não, mas é assim. Então ele colocou esse problema, mas ele que teve que fazer uma mensagem aditiva e tal para dizer que foi o governo que corrigiu o problema. Não aceitou. Havia injustiças, por exemplo. Ele deu reajustes muito altos para os oficiais, menores para as categorias mais abaixo, né? Não incluiu os policiais penais, mas não aceita a discussão. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto da SECO sem uma emenda. Né? Então é ruim esse tipo de diálogo. Agora, por exemplo, o Tribunal de Contas, né? A Assembleia Legislativa deveria escolher um membro, escolher alguém de notório saber, né? Nessa área de contas, nessa área contábil, jurídica, mas não, é o governo que impõe aqui E se tem alguma resistência, ele chama lá, promete dar emendas e tal, não sei o quê, e acaba tendo anuência de uma parte da Assembleia, né? Mas não é, falta de diálogo não é só nós da oposição que estamos dizendo. A própria base ali que reclama, né? A dificuldade que ele teve de ter 48 votos em vários projetos, né? Tendo que ser adiados, mostra que ele tem uma dificuldade de articular aqui a base, né? Eles estão até falando de pegar agora o deputado Carlão Pignatari, que é do PSDB, levar como ele já foi presidente para tentar melhorar, né? Mas é muito ruim, né? Eu acho que esse diálogo ele precisaria melhorar muito, né? Bom, também seguindo agora para outros assuntos, mas que ainda acabam tendo relação com política, no ano que vem a gente tem as eleições municipais. Você já esteve no Executivo Municipal aqui na capital, como comentou aqui durante a gestão de Fernando Haddad à frente da Prefeitura aqui da capital paulista, e é a primeira vez que o PT não vai ter um candidato, vai apoiar Boulos, né, candidato do PSOL aqui para a Prefeitura. Então, qual a expectativa aí para esse momento de eleições municipais? Olha... Nesse momento, o momento é muito propício e muito bom para a esquerda, né? As forças progressistas, para esse campo representado pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, pela Rede e pelo PSB também, né? Então, as pesquisas mostram o Boulos bem à frente, né? Já há vários meses. As pesquisas mostram que o Lula é o melhor cabo eleitoral aqui na capital. A preferência pelo PT hoje na capital bate nos 32%, né? Tem outras pesquisas que mostram que até mais. O atual prefeito Ricardo Nunes, que vai para a reeleição, ele tem mostrado dificuldades, né? Agora que essa última pesquisa, ele chegou a 24%, mas eu acho que eu acompanho muitas pesquisas, gosto de analisar, né? Mas eu acho que foi assim a retirada do candidato do PL, né, o Ricardo Salles, que propiciou vamos dizer assim, a força mais do bolsonarismo, mais raiz, né, que foi para o Ricardo Nunes. Ele chegou a 24%, né? Ele vai investir muito, porque ele tem muito dinheiro em caixa, né? Tem muitos instrumentos de uso de recursos. Mas a gente vai procurar debater a cidade, soluções para a área de segurança, que é o que a população mais reclama aqui na capital. O centro abandonado, a situação da saúde, né? A falta de remédio. Está faltando dipirona nos postos de saúde, está faltando remédios para pressão, para diabetes, né? Coisa que não tem sentido, porque a cidade tem muito dinheiro, né? Então, assim, o Boulos é uma liderança que se mostrou em ascensão, ele mostrou uma capacidade... de falar sobre os problemas de São Paulo, a partir da experiência que ele tem do movimento social, de moradia, né? Foi para o segundo turno na eleição passada, enfrentou o Bruno Covas, né?
e ele foi o deputado mais votado na última eleição, deputado federal, e nós fizemos acordo. Eu fui um dos que propôs esse acordo para o PSOL, né? Eu era da direção estadual do PT, defendi que para a esquerda era ruim se o Boulos fosse candidato a governador junto com o Fernando Haddad. O Fernando Haddad tinha muito mais chances de ir para o segundo turno, de disputar com ou o Tarcísio ou o Rodrigo Garcia. E o Boulos entendeu que esse era um gesto bacana, né? Esse gesto foi homologado pela direção nacional do PT, que tinha a prerrogativa, né, de costurar os acordos para o apoio ao Lula, aos governadores. Então, nós debatemos no PT, né, e aprovamos o apoio ao Boulos. O PT vai indicar o vice, né? É a primeira vez, sim, mas o Boulos também tem muita identidade ideológica, política, programática com o PT, né? Então, ele lidera as pesquisas, né? Vai ter o Lula aqui fazendo campanha, o Haddad. Então, acho que vai ser é lógico, a gente não tem essa... A gente acha que vai polarizar com o Ricardo Nunes, né? E a gente está vendo, a política é um jogo de xadrez, né? Cada dia um lance. Por exemplo... Será que o Bolsonaro e o bolsonarismo vai apoiar o Ricardo Nunes? Está querendo, né? Será que o Ricardo Nunes quer? Ele quer, mas às vezes não quer, né? Então... Tem muita coisa para acontecer no final das contas, né? A gente fala bastante já, mas... Agora, o Boulos não. O Boulos está feito esse acordo, né, com as forças progressistas do campo da esquerda. Agora, ele já começou a ir para os bairros numa agenda bem intensa para dialogar, para conhecer melhor, né? Eu tenho ajudado um pouco nisso. Nós vamos discutir o programa e o vice dele, que o vice tem que ser alguém que o complemente, né? Nós vamos indicar, será uma mulher, será um homem, será uma pessoa com mais experiência na gestão, será uma pessoa mais idosa, mais nova, né? Isso nós vamos debater no ano que vem, junto com o programa, né? E depois aí entram as eleições mesmo, né? Aí embate, é o corpo a corpo. Mas a nossa expectativa... do PT, do PSOL, é muito positiva. A gente está muito animado com essa possibilidade de voltarmos a governar São Paulo, né? Já governamos 3 vezes, boas gestões, com marcas assim, que ficaram na memória das pessoas, bem avaliadas, né? Exceto o período do Fernando Haddad, que eu participei com ele, porque aconteceram todas aquelas coisas no Brasil. Acho que ele foi muito injustiçado. Um cara que renegociou a dívida de São Paulo com o governo federal, diminuindo de 73 bilhões para 27, o que permitiu que esses governos depois dele fizessem esse caixa que tem hoje, né? Ter 16% de votação, quer dizer, eu achei uma injustiça. Mas o Fernando Haddad foi resgatado, porque foi pro segundo turno, quase ganhou as eleições para presidente da República. Hoje é o ministro da Fazenda, um ministro de sucesso, né, elogiado. Então, foi uma pena aquele. Mas eu acho que o Boulos vai ser um bom... nós vamos ajudá-lo, né? Ele vai para participar da ONU agora, semana que vem, com o presidente Lula, né, da conferência. Ele vai visitar universidades, prefeituras nos Estados Unidos exitosas, né? Então, nós queremos que ele também faça esse, vamos dizer assim... essa experiência, né, de dialogar com gestões exitosas para ir complementando o seu currículo e se preparar bem para o ano que vem. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui. Você foi um dos proponentes de uma sessão solene que homenageou aqui o ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski. E muito se fala sobre a próxima indicação do presidente Lula para o STF. Tem muita pressão para que seja uma mulher, a primeira mulher negra, né, no STF. O que a gente pode esperar? Olha, o Lewandowski, ele se aposentou, assim, ele é admirado não só pelo pessoal mais progressista da esquerda, mas também muitos setores conservadores, né? É uma figura de muita importância, funcionário público do Estado, professor da USP, né? Então achei que seria justo a gente fazer uma homenagem Ele ajudou a elaborar, assessorando a Assembleia Legislativa, elaborar a Constituição do Estado de São Paulo, né? Eu até na sessão solene apresentei um vídeo de uma entrevista que ele estava dando sobre esse assunto na época, né? O Lula nomeou o Zanin agora para a vaga no lugar do Lewandowski, né? Então agora se aposenta a Rosa Weber, né? Compulsoriamente. Então o Lula vai ter a oportunidade de indicar
uma outra pessoa substituta para a Rosa, e depois acho que ainda tem mais outra vaga, né? O ano que vem. Pode ter uma aposentadoria antecipada. Pode ser, né? Então vamos ter oportunidade de ter outros, né? É difícil você saber assim, é uma escolha do presidente, né? A gente estranha isso, mas a nossa cultura aqui jurídica é muito parecida com a dos Estados Unidos. Lá o presidente que nomeia, o cara é mais fiel ao presidente do que aqui, né? Agora, o Lula fez gestos assim bacanas, né? Ele nomeou o primeiro negro, que foi Joaquim Barbosa, ele nomeou a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, mulheres, né? Então, certamente isso está no leque de preocupação deles, né? De aumentar a presença feminina, aumentar a presença... Nós temos... eu vou falhar agora, mas ele acabou de nomear uma jurista negra para a alta corte, não a Suprema, mas para o Superior Tribunal de Justiça, né? Mas então o Lula tem feito isso. Daniela Godoy também foi para um alto cargo agora do Judiciário brasileiro, né? Então o Lula tem feito isso em vários espaços do Judiciário, né? Colocando mulheres com um currículo e uma especialização jurídica, né? Um currículo muito bom, né? Mas temos muitos nomes, né? Eu não saberia te indicar. Eu torço para que seja uma mulher, torço para que seja uma mulher negra, né? E vamos aguardar então. Vamos esperar então, que ainda tem uns mesezinhos aí para isso acontecer. Bom, eu agradeço então a presença aqui no podcast da LESP, deputado. Obrigado, obrigada. Né? Obrigado pela oportunidade, viu? E um abraço a todos os telespectadores da nossa querida TV Assembleia. Esse foi mais um podcast da LESP. A gente recebeu o deputado Simão Pedro, do PT, falando um pouquinho sobre as discussões que devem pautar o Legislativo nesse segundo semestre. Até o próximo.